Esdras, capítulo 2. Eu queria falar um pouco nesta madrugada sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Reconstrução. Eu acredito que seja um tema importante para nós neste momento em que estamos começando um novo ano, um novo tempo na nossa vida, em que será oportunidade de nós reconstruirmos muitas coisas em nome de Jesus. Porque nós temos assistido a tantas destruições, mas com a graça do Senhor, nós vamos experimentar muitas reconstruções na nossa vida. E não apenas experimentar, mas nós vamos também fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, a reconstrução do templo dos judeus ali em Jerusalém, ela traz para nós uma série de lições. E em que contexto isso aconteceu, né? Os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, e ali ficaram durante 70 anos. Um tempo em que eles eram prisioneiros de guerra. Na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Então eles foram levados para lá, mas depois desse tempo, eles foram libertos. Então, quando foram libertos, voltaram para Jerusalém para reconstruírem o templo, porque o templo tinha sido derrubado, tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então, assim que eles foram livres, eles foram reconstruir o templo. E eu queria ler aí em Esdras, nesse texto que fala sobre a libertação e sobre o início da reconstrução. Vamos lá? Esdras capítulo 2, versículos 1 e 2, que fala sobre esse retorno dos judeus à sua terra. Está escrito assim: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Você vê que só tem nome bonito aí, né? Então, se você depois precisar colocar um nome no seu filho, aí tem uma lista maravilhosa, né? Então, esses aí voltaram, né? Tem uma lista enorme no capítulo 2 das pessoas que voltaram para Jerusalém após serem libertas da Babilônia. E quando eles chegaram lá, eles começaram a reconstruir. Capítulo 3, versículos 1 a 4. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Então, após serem libertos, aí está o relato do início da reconstrução do templo, e a primeira coisa que eles fizeram ali, antes de edificarem paredes e alguma outra coisa, a primeira coisa foi a reconstrução do altar. O primeiro ponto. Porque eles precisavam voltar a fazer os sacrifícios
para perdão dos pecados, para pedirem o favor do Senhor, porque eles estavam em grande aperto. Então, ali começou a reconstrução do templo pelo altar. Mas o que aconteceu em seguida? Os inimigos se levantaram contra os reconstrutores. Capítulo 4, versículos 1 a 6. Veja só. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Todavia, o povo da terra enfraquecia as mãos do povo de Judá e os inquietavam no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Agora vamos ao versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem. Muita informação, né? Mas é disso que você precisa. Palavra de Deus na veia. É disso que nós precisamos. Então, olha só. Embora sejam muitos versículos, nós temos aqui uma facilidade de compreender o que está acontecendo, né? Então, houve o quê? Libertação. Começou a reconstrução. Olha que bênção. Não é isso? Então, em seguida o que veio? A oposição por parte dos inimigos. E depois o que aconteceu? A obra parou. Então foi isso que nós lemos aí. E temos uma série de lições nesses pontos que nós lemos no texto. Em primeiro lugar, a libertação. Todos precisam de libertação. Talvez você já tenha sido liberto quando você teve um encontro com o Senhor Jesus, e talvez tenhamos aqui ainda pessoas que não foram libertas, mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos oferece libertação, assim como aqueles judeus, eles foram libertos da Babilônia. Hoje o Senhor Jesus, ele ainda liberta o homem, ele liberta aqueles que estão presos por Satanás, aqueles que estão oprimidos por demônios, estão ali no cativeiro dos vícios, quem sabe o vício da bebida alcoólica, o vício das drogas, quem sabe o vício do cigarro, tudo droga mesmo, né? Quem sabe a pessoa está escravizada pela prostituição, mas o Senhor Jesus, ele ainda liberta. A libertação, ela é uma necessidade e uma realidade também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas depois da libertação, é necessário o quê? A reconstrução. Deus não quer que você seja apenas livre para você fazer a sua própria vontade, mas para que a sua vida seja reconstruída na presença dEle, em nome de Jesus. Então, não só libertação, mas reconstrução. Quem sabe hoje seja o momento de você começar a reconstruir alguma coisa na sua vida, alguma coisa que foi
destruída por Satanás. Quem sabe você vinha servindo a Deus e você parou de servir a Deus. Você orava, parou de orar. Você lia a Bíblia, parou de ler a Bíblia. Então, é um momento de restaurar isso na sua vida, restaurar o seu compromisso com Deus. E eles começaram a reconstruir, começaram a reedificar o templo, levantaram ali um altar. Então aquele começo que nós lemos no capítulo 3, foi um momento maravilhoso, em que aconteceu até uma festa. Quantas pessoas, elas se entregam ao Senhor Jesus, elas aceitam Jesus no seu coração como Salvador, e então é um momento de grande alegria, um momento de festa, um momento de regozijo. Mas, logo em seguida, o inimigo se levanta. Isso é uma regra. Você está servindo ao Senhor, você decidiu servir ao Senhor, o inimigo se levanta contra a sua vida. E ele usa uma série de estratégias. Se você viu aí no capítulo 3, os inimigos chegaram ali para aqueles edificadores do templo, e eles disseram assim: nós também queremos participar dessa obra. Olha só, o inimigo fingindo ser seu amigo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O inimigo, ele às vezes chega dizendo que quer te ajudar. Tome muito cuidado. Nem sempre ele vem com armas. Nem sempre ele vem querendo te matar. Às vezes ele aparece querendo te ajudar. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque nem toda ajuda é bem-vinda. Você precisa saber de onde vem essa ajuda e qual é a intenção que tem por trás disso. Então, se tem alguém que te ajuda a ir pro buraco, isso não é amigo, isso é inimigo. Né? Se tem alguém que paga uma cervejinha para você, isso não é amigo, isso é um enviado de Satanás na sua vida. Se tem alguém que te dá um cigarrinho, te dá um baseado, isso não é amigo, isso é um enviado de Satanás. Então, precisamos tomar cuidado com isso. O inimigo aparece querendo ajudar, mas na realidade o que ele quer fazer é destruir. Destruir. Então você está pronto para vir para o culto, aparece alguém para te levar para uma festinha suspeita, né? Não é amigo, é inimigo. Olha só, e o que aconteceu aí? Os inimigos, eles, como viram a resistência de Zorobabel e de Josué e dos construtores do templo, eles começaram a perturbar, começaram a atrapalhar a obra. Então, não estranhe o fato de aparecerem pessoas na sua vida para atrapalharem a obra de Deus na sua vida. Isso pode acontecer dentro da sua própria casa. Pode ser um amigo, um vizinho, um parente, alguém que vai querer te atrapalhar, um colega da escola, um colega do trabalho, que vai tentar te atrapalhar, vai tentar te impedir de caminhar com Deus. Mas você não pode ceder. E o que aconteceu mais? Começou a vir a acusação. Além da perturbação, veio a acusação, conforme está aí no capítulo 3, no versículo 6, a acusação. Então são estratégias. O inimigo ele não se satisfaz com um ataque, ele ataca de várias formas e nós precisamos ter consciência disso. Por fim, eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes. Tanto nome bacana que tem nesse capítulo, né? Que maravilha, fica até difícil dar uma dor na língua de falar isso. Mas mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo o seguinte, nós não lemos essa parte, né? Você pode ler em casa, dizendo: olha, estão reconstruindo aqui o templo em Jerusalém,
E se esse povo conseguir reconstruir tudo que eles pretendem, eles vão se rebelar contra o rei, eles vão parar de pagar os impostos. Aí quando falaram a palavra impostos, o rei ficou louco. Falou, manda parar essa obra agora. E nós lemos aí em 4:24 que a obra parou. A obra parou. Misericórdia. Isso pode acontecer com a gente também. Quem sabe você estava servindo ao Senhor, mas chegou um momento que por causa da perseguição, por causa da oposição do inimigo contra a sua vida, você parou. Assim, essa obra de reconstrução do templo, ela parou. E o mais impressionante é por quanto tempo essa obra ficou paralisada. Por 16 anos. 16 anos. Agora eu te pergunto, você está trabalhando para Jesus ou já tem anos que você parou? Ou quem sabe não tem tanto tempo assim? 16 anos pode ser a idade de algumas pessoas aqui, né? Mas quem sabe tem 1 ano, tem 2 anos, tem alguns meses que você parou. E hoje o nosso desafio é para que você retome essa obra. A obra de Deus não pode parar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? A obra não pode parar, mas às vezes ela para. A realidade é essa. E o que aconteceu em seguida? Deus levantou 2 profetas para estimularem o povo de Deus a retomarem a construção do templo. Olha aí, Esdras capítulo 5, versículo 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. E o que eles disseram? Não está escrito aqui nesse capítulo, mas está escrito no livro de Ageu e no livro de Zacarias. Então você está vendo como que os livros bíblicos, eles se encaixam. Por isso que é tão importante, para quem ama a palavra de Deus, conhecer, não é, como que é esse vínculo entre os livros. Porque às vezes você lê o profeta Ageu, às vezes você lê e não entende nada. Por quê? Porque você não sabe onde é que aquele texto se encaixa na história. Então nós vamos ler agora o profeta Ageu. Avance aí, está quase lá no final do Antigo Testamento. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Ageu. Está aí antes de Zacarias e Malaquias. Ageu capítulo 1. Então, a obra parou. Misericórdia. Será que a obra parou na sua vida, meu irmão? Será? Será que a obra parou? Ageu capítulo 1. Quem achou Ageu aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, muita gente achou Ageu, hein? É um livro assim que a gente quase não lê, né? Então na hora que a gente precisa dele, cadê Ageu? Meu Deus do céu. Está aí. Ageu capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Olha só, então, a obra tinha parado, então Deus levantou o quê? Deus levantou os profetas, Deus levantou Ageu e Zacarias. Então, sempre
Deus levantará profetas para poderem te dar um empurrão. Sempre Deus levantará pregadores para trazerem até você a palavra de Deus. Não está escrito aí que veio a palavra de Ageu. Não. O versículo 3 diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A palavra do Senhor, ela vem até nós para nos fazer caminhar. Você parou por quê, meu irmão? Parou de construir por quê? Parou de servir ao Senhor por quê? Parou de orar por quê? Parou de jejuar? Parou de ler a Bíblia? Parou de trabalhar na igreja? Parou por quê, meu irmão? A palavra do Senhor, ela sempre virá no momento de maior necessidade para te dar uma injeção de ânimo, para te estimular, para te dizer: vamos trabalhar, vamos reconstruir. Aproveita agora que o ano está começando e faz um propósito de reconstrução na sua vida, em nome de Jesus. Mas não é para reconstruir qualquer coisa, não. Por quê? Veja que, você lembra que Deus derrubou as muralhas de Jericó e a cidade foi destruída? Depois foi dito assim: ai daquele que reconstruir Jericó. Está lá no livro de Josué. Aí quando chegou no livro dos reis, apareceu um doido que reconstruiu Jericó. E ele perdeu 2 filhos nessa brincadeira, como resultado da maldição que havia sido pronunciada lá no livro de Josué. Olha só. Então não é para reconstruir qualquer coisa, não. Quem sabe, não é, o irmão abandonou aquela namorada ímpia e agora ele vai dizer assim: não, vou reconstruir aquele relacionamento. Sai fora disso em nome de Jesus. Não é para reconstruir Jericó, não, meu irmão. É para reconstruir Jerusalém. Não é para recuperar a porcaria que você jogou fora, não, meu irmão. É para buscar o plano de Deus para a sua vida. Buscar o propósito de Deus para a sua vida. Ou então a irmã que estava namorando aquele maconheiro se livrou dele. Glória a Deus! Deixa para lá! Não reconstrói porcaria na sua vida, não. É para reconstruir coisa boa. Amém? Reconstruir algo de Deus para você. Por isso aqui está escrito que eles foram reconstruir a casa do Senhor e não a casa de Satanás. Veja lá o que você vai reconstruir. Mas eles tinham parado, o profeta foi lá e falou: olha, assim diz o Senhor, esse povo está dizendo que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha que desculpa esfarrapada. Eles estavam com medo dos inimigos, eles estavam aterrorizados por causa dos inimigos, e davam essa desculpa: ah, mas não está no tempo de reconstruir a casa do Senhor. Claro que está no tempo, está passando da hora. Quem sabe hoje você também esteja dando desculpas. Ah, não, eu estou muito novo para servir a Deus, quando eu ficar velho eu sirvo. Misericórdia, quantas pessoas achavam que iam ficar velhas, o coronavírus levou. Né? Nós não sabemos do dia de amanhã. O tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de consertar a vida é hoje. O tempo de pedir perdão ao Senhor é hoje. O tempo de Deus te usar é hoje. Então, o profeta falou assim, em outras palavras, né? Ah, não é tempo de construir a casa do Senhor, não, mas é tempo de vocês construírem as suas próprias casas, não é? Por quê? Eles pararam de edificar o templo e foi cada um construir a sua casa, porque eles tinham voltado do cativeiro, não é isso? Todo mundo tinha que reconstruir, então cada um foi reconstruir sua própria casa. O que é isso? Os planos humanos sendo colocados na frente dos planos de Deus. E muitas vezes o que impede o plano de Deus na nossa vida é o quê? É o nosso próprio plano. E nós falamos: Senhor, espere um pouquinho que eu tenho algo mais importante para fazer.
E aí começamos a cuidar das nossas próprias coisas, nossos próprios interesses. E aí, Senhor, não posso ler a Bíblia não, porque eu tenho que ler aqui o Harry Potter. Misericórdia, né? Alguém ainda lê essa porcaria? Espero que não, né? Não, Senhor, não posso ler a Bíblia não, porque eu estou assistindo uma série da Netflix. Ó, não tem problema, né? Tem série que é muito boa. Tem série que é muito ruim, não é? Não é isso? Agora, vou te contar uma coisa. A Bíblia tem uma série de histórias maravilhosas para você. Então, eu não estou dizendo que você não possa fazer certas coisas. Algumas coisas são boas. Agora, elas se tornam ruins quando você as coloca no lugar da obra de Deus na sua vida. Então, elas se tornam uma maldição na sua vida. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Mas ainda bem que você tem tempo, amém? Tanto é que você está aqui nessa madrugada, dedicando um tempo tão precioso ao Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia. E você deixou a série da Netflix em casa. Muito bem. Agora, o que acontece? Veja aí, Ageu capítulo 1. Algumas coisas estavam acontecendo na vida dessas pessoas que tinham paralisado a obra de Deus. Ageu 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. O que significa isso em poucas palavras? Uma insatisfação constante. Uma falta de realização. Por mais que a pessoa faça, ela nunca está satisfeita com nada. Por mais que ela busque, ela nunca encontra aquilo que preenche a sua alma. Por quê? Porque virou as costas para o plano de Deus. Parou a construção do templo, parou a construção da casa do Senhor. Então, assim acontece com aquele que ele deixa Deus para lá. E ele vai buscar tantas coisas e ele não vai ficar satisfeito com nenhuma delas. Nunca ficará satisfeito. Ele tem sempre aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Está faltando Deus, muitas vezes. Então, vamos lá. Esses judeus, eles foram estimulados a reconstruírem o templo. E nós temos aí algumas palavras de estímulo. Ageu 1, versículo 8. Olha só, Deus mandando o povo trabalhar. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olha, mandou o povo trabalhar. Vamos trabalhar, pessoal. Subam no monte, tragam madeira. Ou aí poderia estar escrito assim: orem para que os anjos construtores façam a obra. Não, é você que faz a obra. É você que faz a obra. Não espere que os anjos vão cortar madeira e trazer. Quer dizer, hoje nós não vamos construir um templo de madeira para Deus, mas há muito que nós podemos fazer em nossas próprias vidas por Ele. Na sequência, o que está escrito? O templo foi reconstruído. E houve uma grande decepção por parte de algumas pessoas. Por quê? Porque esse templo reconstruído, ali na época de Esdras, era um templo muito simples, comparado com o antigo templo de Salomão que foi destruído. Porque no templo de Salomão, para todo lado que se olhasse, as pessoas viam ouro. Era ouro para todo lado.
era ouro nas paredes, ouro nos móveis, ouro para todo lado. Agora esse segundo templo era um templo muito simples. Então eles ficaram decepcionados com isso. Veja aí, Ageu capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que tenha ficado e viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Então, o que o texto está dizendo? Olha, nós tínhamos um templo aqui glorioso, agora nós temos um templo muito simples, muito simples. E eles ficaram decepcionados. Isso, aqueles mais velhos que tinham conhecido o templo de Salomão. E o que o Senhor vai dizer? Olha, a glória para esse povo, a glória do templo, era ouro, era prata, eram coisas materiais. Mas o Senhor veio falar com eles o que realmente importava. E o que importava? Ageu capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha, a glória do povo de Deus não é ouro e não é prata, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus. E ele diz mais no versículo 5: segundo a aliança, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Olha só, o meu espírito permanece no meio de vós. Para de ficar pensando em ouro, para de ficar pensando em prata, pensa na presença de Deus na sua vida. Pensa na presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso, ele diz, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei o ouro. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quantas vezes você ouviu essa frase, né? Ah, Deus é o dono do ouro e da prata, então Ele vai te dar empresa, vai te dar carro, vai te dar casa na praia e vai te dar tudo. O texto não está falando disso. O texto não está falando disso. Está falando do templo, e que as pessoas não deviam estar muito ligadas ao ouro, mas sim à presença de Deus. E ele diz: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Agora, preste bem atenção. Como assim a glória deste templo simples poderia ser maior do que a glória do primeiro templo? Como que a glória deste segundo templo da época de Esdras poderia ser maior do que a glória do templo do rei Salomão? Sabe por que foi maior? Porque nesse templo Jesus Cristo entrou. Aí está a glória da segunda casa, porque nesse templo ele entrou. Esse templo foi depois reformado por Herodes, e ficou muito maior, muito mais bonito. Mas nesse templo Jesus Cristo pisou. Ali em Lucas capítulo 2, quando Jesus foi ali nos braços de Maria ser apresentado ao Senhor, ele foi introduzido nesse templo. Olha só, essa é a glória do templo, a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, não vamos confundir o propósito de Deus, não vamos confundir o propósito do Evangelho, não vamos imaginar que o propósito seja a riqueza material,
bens materiais, coisas deste mundo. A glória do Senhor em nós é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a glória. E hoje, qual é o templo do Senhor? O templo do Senhor é aqui, ó, né? Esse tabernáculo aqui de tijolos. Não, o templo é você. O templo é você. Então, quando estamos falando de reconstrução, naquela época era a reconstrução de um templo físico. Hoje é a reconstrução da sua vida na presença do Senhor Jesus. Reconstrução da sua vida. E se você vinha construindo e parou, hoje é hora de retomar essa construção. Dizer: Senhor, eu quero continuar essa construção. Amém? Você quer dizer isso para o Senhor hoje? Amém? Fique de pé, nós vamos orar nesse momento. O Senhor diz: este lugar darei a paz. Ele não falou assim: eu darei o ouro, eu darei dólares, porque a paz vale muito mais. A paz vale muito mais. Então, nesta noite, nessa madrugada, nós queremos orar. Orar por você que quer ser liberto. Porque talvez você está lá atrás, né? Você não está construindo nada, porque nem liberto você foi. Então, talvez você precise ser liberto. Talvez você precise reconstruir. Reconstruir. Por isso, peço que todos fechem os seus olhos nesse momento. Todos fechem os seus olhos. Se você quer essa reconstrução, o Senhor diz que Ele está com você. Você não vai trabalhar sozinho. Se você quer essa reconstrução, se você quer dizer: Senhor, quero começar diferente esse ano, com a reconstrução da minha vida na Tua presença. Se é esta a sua oração, peço que você levante a sua mão agora. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se você quer renovar o compromisso com o Senhor, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais? Quem quer fazer um compromisso com o Senhor de recomeçar, de reconstruir, de retomar essa obra, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar você que levantou a sua mão para você vir aqui à frente, né? Você vai ficar aqui, né, mantendo o distanciamento, mas eu peço que você venha aqui à frente para que eu possa orar por você neste momento. E nesse ato, você está dizendo: Senhor, eu quero continuar a obra. A obra do Senhor não pode parar na minha vida. Não pode parar. Não pode parar. Eu quero retomar. Eu quero reconstruir. Eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode chegar bem aqui à frente e nós vamos orar. Nesse gesto, você está fazendo um compromisso com o Senhor. Fazendo um compromisso com o Senhor. Fazendo um compromisso de reconstrução da sua vida. Reconstrução da sua vida com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.